Eu converso com Elaine De Luca, psicóloga e terapeuta de vida passada. Elaine, mas como saber se o que a pessoa está te contando não é uma fantasia da cabeça dela e sim uma terapia, uma vida passada? Uma regressão verdadeira, né? Uma vivência, né, Isso, Mônica? isso. Então, nós temos, assim, vários sinais que nos mostram que é uma revivência. Primeiramente, é muito rápido. Eu estou conversando diretamente com o inconsciente. Então, eu uso um pequeno relaxamento. E aí eu peço que a pessoa volte no momento passado que tenha relação com aquele sintoma que ela me relatou na entrevista. Que primeiro eu faço uma grande entrevista para conhecer detalhadamente a vida da pessoa. E é em cima do material que ela me traz como queixa que eu peço que o inconsciente localize a origem. Em seguida, eu digo, me fale a primeira coisa que vem na mente. E é muito rápido, a pessoa não tem tempo de criar uma história, de inventar uma história. Emerge um fato muito interessante, não necessariamente ela começa do começo, inclusive. Geralmente o paciente começa se vendo na hora do choque. Eu estou em frente a uma forca, eu vou morrer enforcado, ou estou na frente de muita gente, estou sendo julgado. Então o trauma emerge muito espontaneamente, muito rapidamente, e aí eu vou direcionando, caminhando para frente, caminhando para trás, e eu não deixo a pessoa ficar pensando para criar, para inventar. Rapidamente o inconsciente responde e a história vai montando. A história tem começo, meio e fim. Toda a vida passada que aflora tem que ter uma lógica. Um conteúdo que não tem lógica, ele se perde, entendeu? Sim. Então é essa lógica e sempre tem. Então há uma lógica, tem começo, meio e fim, e a coisa mais importante, a pessoa resgata as emoções daquele fato do passado. Então é muito comum, a pessoa às vezes ainda nem me falou que ela está vendo, a lágrima já está rolando. Ela já está mudando de cor deitada no divã. Muitas vezes ela muda de cor, a expressão se transforma. O movimento, às vezes, das mãos, do corpo, dependendo da situação que ela está passando, uma mulher que está sendo violentada, ela tem aquela movimentação, por exemplo, como se isso estivesse acontecendo agora. Então, as evidências são muitas, que faz com que nós tenhamos a convicção de que aquilo é um fator real. Fora, é claro, Mônica, os resultados, não é? Claro. Além do que... nós sabemos, né, que há uma lei de causa e efeito. Sim, que isso é importante. Que é muito importante, né, que gera uma problemática hoje. Então, é uma causa e um efeito que estão gerando hoje comportamentos que a gente muitas vezes não sabe a origem. Então, quando um paciente revê uma vida que a gente chama na terapia de vida passada de vítima, o que é vítima? Eu estou fazendo tudo muito bem, mas inúmeros problemas me ocorrem, né? Então, depois que a pessoa viu esta vida, onde apesar dela ter um comportamento ali muito correto, ela sofreu determinados problemas, determinados traumas, eu digo, então agora você vai voltar numa vida anterior a essa. E veja por que você precisou passar por isso. Por que você escolheu uma encarnação onde você passaria por esses problemas? O que gerou isso? Então, volte numa vida anterior que lhe tenha gerado isso. Então, eu peço que a pessoa repita essa frase. Por que eu tive que passar por isto? E imediatamente a pessoa se lembra de uma outra vida que aflora espontaneamente, que tem começo, meio e fim e que tem toda a relação com aquela que ela acabou de ver. Sem demandar um tempo intelectual para criar uma história que combinasse, que tivesse as emoções. Então, as evidências são muitas de que são revivências. E aí, o fruto desse trabalho, a pessoa acaba se modificando? Muito, Mônica. Por quê? Porque quando a pessoa começa... Porque muitas vezes hoje você repete um padrão de comportamento e nem tem noção. Mesmo que às vezes os outros falam, a própria pessoa nunca acha, né? Então, por exemplo, às vezes vem uma pessoa que fala, ai, todo mundo diz que eu sou muito teimosa, mas eu não acho que eu seja. Por exemplo, muito paciente fala isso. Ou meu marido reclama disso, ou minha mãe sempre me fala tal coisa, mas eu não acho. E durante a regressão, muitas vezes ela vê esse traço em várias vidas. Então, quando a pessoa vê, aquilo fica muito claro, ela fala, nossa, eu não podia imaginar, realmente, é assim que eu faço hoje. Você sabe que hoje eu faço assim mesmo? Eu tenho o hábito de falar desse jeito, ou eu tenho mania assim, de fazer desse jeito, e eu não achava, mas é igual. A própria pessoa se espanta com aquilo que ela vê. Que coisa interessante. Muito interessante, é. Agora... E por isso muda, porque é uma consciência, você entendeu? É uma consciência muito grande. Ela não tem como negar
ela compreende e dali para frente, lógico, ela faz um trabalho de atenção para não repetir o padrão. Claro que não é milagroso, é uma consciência, em cima dela você se trabalha no dia a dia para não repetir mais. Mas como você tirou a carga emocional do passado, fica mais fácil. A pessoa com a consciência consegue se modificar. Agora, isso faz com que a pessoa tenha que acreditar que ela tem mais de uma encarnação. Vamos dizer, uma pessoa que não acredite nisso, ela não vai procurar uma terapia de vida passada? Olha, Mônica, dificilmente procura, né? Porque há pessoas que não seguem nenhuma religião, nunca estudaram a respeito, mas elas têm dentro delas que a reencarnação existe. Então é difícil alguém me procurar que não acredite que a reencarnação exista, independente de qualquer conhecimento mais profundo. Mas também há aqueles que não têm muita convicção, que já ouviram falar. O importante é a pessoa se abrir para essa linguagem naquele momento. Ela não pode ter um tabu dentro dela que muitas vezes ela bloqueia. Se ela achar que aquilo que reencarnação não existe, ela vai lá porque ela quer ficar boa, mas isso é bobagem, eu vou ver, mas é bobagem. Dificilmente vai funcionar, porque não tem uma coerência interna. Há quem não regrida? Há quem não regrida, sim. Então, muitas vezes, quem não regride são pessoas assim, que às vezes é muito descrente, tem muita dúvida, ou segue alguma religião, alguma filosofia que tem isto como um tabu, como uma coisa negativa. Então, teve já pessoas que procuram, porque tem um sintoma, né, uma doença, um problema muito sério que querem resolver, mas elas têm muita dificuldade de aceitar. Essas pessoas, às vezes, criam um bloqueio e não regride. Mas o meu paciente, 99%, entra em regressão com facilidade e tem resultados excelentes. Por isso, porque a maioria dos meus pacientes buscam porque querem, porque acreditam, porque já leram, porque se não leram, e dentro deles eles sabem que isto é real, eles têm esta crença e funciona muito bem. Já voltamos a falar. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. A terapia ortomolecular pode ajudar no tratamento da ansiedade e do estresse? Bom, a ansiedade e o estresse. Eu falo que a ansiedade normalmente ela acaba gerando um estresse, né? Porque normalmente é o grupo do tem que ser já para agora, de preferência para ontem, né? Eu faço parte desse grupo. Por isso que nós falamos que na nossa avaliação nós temos que saber que grupo você pertence, se você é agitado, ansioso, se você é apático, se você é pensativo, se você é um ativo pensativo, se você é um apático pensativo. Então, quando nós fazermos a avaliação, pela estrutura dos elementos químicos que vai nos aparecer, eu vou descobrir o grupo que você pertence. E caso você pertença ao grupo da ansiedade, muitas vezes não é que nós vamos mudar. Eu falo que carro de corrida, ele vai sempre ser um carro de corrida, por mais que ele esteja parado. Mas que você corra bem, que você seja uma pessoa feliz dentro do que você realmente é. Para que você possa suportar as situações com essa ansiedade assim, muito mais tranquila, que não venha te gerar grandes angústias. Porque normalmente o ansioso fica até angustiado de querer tudo para ontem, para já tem que ser agora. Então, na avaliação, por exemplo, vai mostrar carências, por exemplo, pode ser de silício, pode ser de manganês com cobalto, que são pessoas que realmente pertencem a esse grupo de pessoas rápidas. E nós vamos disso trabalhar dentro dessa ansiedade, nós vamos usar inclusive uma estrutura, porque eu divido o tratamento em 3 partes. A primeira parte analisa você como um todo, inclusive a personalidade vai mostrar o que predomina, no caso a ansiedade. No meio do tratamento eu vou pegar aonde está pior no contexto geral que vem sendo tratado, mente, físico e metabolismo, nós vamos direcionar uma estrutura de elementos, de repente, a ansiedade com todos os nutrientes. O que for necessário na absorção via derme, ele vai absorver. O que não for, ele é eliminado. Ele evita assim também os excessos e a parte digestiva também os efeitos colaterais. No meio do tratamento, por exemplo, a primeira parte foi o todo. Na segunda, eu direcionei os principais sintomas. Na terceira parte, a gente junta tudo, faz o tipo de uma salada de frutas. Chego para o seu metabolismo e falo, toma tudo. O metabolismo vai eliminar, fala, não quero mais. E ele vai produzir uma reação bioquímica na enzima para que o metabolismo reaja por si só, e o emocional também, te ajudando também na sua ansiedade.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.